Fala galera, vamos aí para o bloco 4, aula 9, para a gente ter uma conclusão sobre esse processo de revoluções inglesas, onde a gente agora vai analisar basicamente o que levou à Revolução Gloriosa. Você tem o Richard Cromwell que não conseguiu manter aquela aliança, aquela base militar que o pai dele tinha. Então você tem um exército parlamentar que olha para ele e fala: figura fraca, precisamos arrumar um jeito de garantir estabilidade social. E uma das ideias colocadas em prática é fazer com que a dinastia Stuart volte ao poder, mas como se a dinastia Stuart tivesse ciente de que o exército parlamentar está observando os atos desses monarcas. Então, o exército parlamentar acreditou que os Stuarts, retornando ao poder, eles acabariam com qualquer projeto, com qualquer entendimento de que o absolutismo de direito poderia ser instaurado. Então, o exército parlamentar pensou assim: o passado já ensinou a dinastia Stuart, então a gente vai trazer eles do exílio e eles vão ser restaurados no poder, sendo aí observados de perto pelo parlamento. E aí você tem a restauração, onde você coloca o Carlos II. Né? Então é até engraçado, que eu gosto de brincar, que você tem na sequência dos Stuarts, começa com o Jaime I, passa pelo Carlos I, vai para o Carlos II e passa para o Jaime II. Então eu tenho Jaime, Carlos, Carlos, Jaime, para poder você entender essa sequência dos Stuarts nessa gestão na Inglaterra. Ao longo do século XVII, você vai ter essa projeção desses monarcas ao longo dessa história da dinastia Stuart na Inglaterra. E aí o Carlos II, ele, juntamente com seu irmão Jaime, que vai ser o Jaime II, é engraçado que você tem o Jaime I, o filho Carlos I, e aí, quando o Carlos é morto, a família ela vai se exilar na França. E aí, tanto o Carlos II quanto o Jaime II vão ser educados no catolicismo. Isso vai ser algo muito presente e vão ter uma educação no Estado que é considerado o símbolo do absolutismo, que é o reinado de Luís XIV. Então você tem uma família exilada que viu de perto como é o absolutismo de fato. E aí voltam para a Inglaterra, retornam para a coroa. A família real é reconhecida como a família com direito de governar a Inglaterra, e aí o Carlos II assume o reinado. Né? Só que aí você tem um Carlos II que, de novo, ele está influenciado pelo absolutismo, ele está influenciado pelo catolicismo e começa a retomar aqueles princípios do direito divino dos reis. Começa a observar que tudo foi conduzido a ponto de botar os Stuarts novamente no poder. Então você começa a criar uma dor de cabeça na política inglesa, quanto ao catolicismo, quanto ao direito divino dos reis, ao absolutismo de direito e de fato. Vale a pena destacar que nesse processo de restauração, eu vou ter uma situação que, a meu entender, já mostra o que o Carlos II veio ao poder. Ele vai governar durante 25 anos, é até uma coisa interessante, e eu vou explicar como ele vai governar, mesmo criando essas tensões. É interessante o que a gente vai abordar aqui para falar dessa divisão do parlamento em Whigs e Tories, né? Então você vai ter uma galera Whigs, que está aí no slide, que defendia um governo controlado pelo parlamento e queria o fim desse poder de monarquia, queria um parlamento supremo sob a figura da monarquia, queria um parlamento mandante, e os Tories vão apoiar o Carlos II, vão, de certa forma, manter uma fidelidade à lógica anglicana. Você vai ter os Tories ali no parlamento entendendo que o que aconteceu com Cromwell foi um erro, e aí vão defender, de certa forma, a atuação do Carlos II. Então é por isso que você consegue visualizar que ele fica 25 anos no poder. Ele fica bastante tempo até, mesmo com essa situação. Por quê? Porque ele tinha uma base de apoio dos Tories no parlamento. Ele tinha uma oposição dos Whigs, mas ele tinha uma base de apoio dos Tories. Então, quando você analisa, você percebe que ele não era totalmente combatido pelo parlamento, não era totalmente mal visto. Existia uma galera que aceitava ele, que entendia que ele deveria permanecer no poder. Mas uma coisa que me chama a atenção é que quando ele assume o poder em 1660, ele decreta, ele ordena que o corpo do Cromwell
deva ser desenterrado e ele faz uma execução pós-mortem do Cromwell. A cabeça do Cromwell é cortada, o Cromwell está morto, né? Mas você tem uma simbologia ali de que mesmo após a morte, o Cromwell está sendo punido por aquilo que foi feito contra o pai do Carlos II, Carlos I. E aí a galera Whig vai olhar para isso e vai, ó, aí, eu tenho uma situação muito complicada, eu tenho uma situação em que o Carlos II ele é problemático. Mas aí o Carlos II foi governando, você tem de novo essa base de apoio com os Tories, que consegue, de certa forma, sustentar esse poder do Carlos II, e quando ele morre, eu tenho um problema maior, que é a figura com Jaime II. Jaime II já havia se descoberto que ele era católico, assim como o irmão, o Carlos II. Jaime II é um monarca que já assume o reinado já com uma certa idade, tanto é que, se não me engano, ele morre em 1701, né? Então, no início do século XVIII, ou seja, ele vai viver do tempo que ele foi rei até a morte dele pouco tempo, né? Você tem mais 13 anos de vida, e aí ele morre. Então, ele já entra no poder com uma certa idade, porque ele era irmão do Carlos II. Então, você tem um governante que já entra com uma certa idade, e a relação com o parlamento piora, né? Primeiro que o Jaime II é lembrado como um cara que vai tentar impor no parlamento o fim da Magna Carta. Então ele vai ser um cara que vai fazer um trabalho pesado junto com Stories para poder acabar com a Magna Carta. Eu sei que pode parecer contraditório, mas você vê um papel dos Stories ali agilizando, tentando emplacar o fim da Magna Carta para ampliar o poder do Jaime II. Obviamente querendo perceber ali uma ampliação no poder do Jaime II e uma troca de benesses, uma troca de benefícios. Então, Stories poderiam ali ser beneficiados desse ponto. Beleza. Mas uma coisa que incomoda muito vai ser quando ele começar a trocar cartas com Luís XIV e declarar um apoio recíproco do Luís XIV a ele, e aí você vai ter uma troca de cartas, uma troca de afagos entre esses dois monarcas, e a França era representante do maior modelo absolutista da Europa. Então é importante pensar o Luís XIV, está aparecendo a imagem dele, o Rei Sol, que até lembra um pouco o Jaime II, a ideia do Palácio de Versalhes está aparecendo aí também, dessa supremacia absolutista, né? Isso é importante destacar porque você tem esses Whigs ainda pressionando o parlamento, mantendo uma oposição, mas os Tories ali aceitando essa ideia. O negócio muda em 88. Por quê? Porque quando, em 88, eu tenho o nascimento do filho do Jaime II, eu tenho uma situação muito complexa, que é o quê? O Jaime II já havia sido casado. E aí, ele teve 2 filhas com a esposa protestante, 2 meninas. E mesmo tendo 2 meninas, quem sabe poderia repetir uma Elizabeth ou uma Blood Mary, poderia repetir uma mulher no trono. Mas o negócio pior em 88, quando ele, casado com uma nova esposa católica, tem um filho, um homem. E aí o garotinho católico, né? Mãe católica, pai católico, garotinho católico, e aí problematizou o negócio. E quando esse garoto nasce, o parlamento olha para essa situação e pensa assim, cara, é tanto Whigs e Tories. A gente está aqui vendo a possibilidade real de eu ter uma dinastia católica voltando na Inglaterra, de eu ter um poder ligado ao catolicismo, de eu ter algo que possa, de certa forma, fortalecer as relações entre Inglaterra e França por conta de reis, de monarcas absolutistas, né, para preservar o seu poder. Então a gente tem aqui uma ameaça a essa realidade inglesa, marcada principalmente pelo puritanismo e pelo anglicanismo. E aí, com isso, o parlamento reage a essa situação. O parlamento vai buscar o genro do Jaime II, o Guilherme de Orange, com a Mary, né, uma das filhas do Jaime II. E aí o Guilherme de Orange, ele era chefe de Estado da Holanda, ele é convidado a vir para a Inglaterra, o parlamento apoia essa ação contra o Jaime II. Jaime II fica sabendo, né, começa a se organizar. O Guilherme entra com suas tropas na Inglaterra e o Jaime II recua. O Jaime II não vai enfrentar. E aí é famosa a expressão da Revolução Gloriosa, da Revolução sem gota de sangue, onde você ter uma revolução que você não vai ter nenhuma ação violenta. Você vai ter um Jaime II que ele vai simplesmente
sair do poder, que ele, ó, beleza, perdi, acabou, tô indo embora. E aí o Jaime II, ele vai se exilar na França. É interessante que os Stuart, a família dele vai para a França. Guilherme de Orange, ele se torna o rei da Inglaterra. Ele vai, obviamente, assinar o Bill of Rights, né? Então, não está aqui no slide, mas o Bill of Rights é assinado em 1689 pelo Guilherme de Orange. Vou colocar aí a imagem do Bill of Rights. O Bill of Rights basicamente determina que você tem um poder que o rei está cedendo ao parlamento. Então agora o parlamento é supremo. Então agora o parlamento manda na Inglaterra. O rei é um chefe de Estado. Ele não toma mais decisão. É interessante porque, assim, quando você pensa em Inglaterra, para fazer uma breve revisão, você tem uma monarquia que antes o rei mandava e os senhores feudais obedeciam. O rei tinha lá um suporte dos senhores feudais, mas o rei ele tinha um poder de mandar. E aí, quando eu criei a Magna Carta em 1215, o João Sem Terra ele vê a criação do Grande Conselho, os nobres dividindo a decisão com o rei. Então, antes, você tinha o rei mandando nos nobres, João Sem Terra perde esse poder, e com o Bill of Rights, eu tenho o parlamento se tornando supremo. Então, o parlamento ele se torna decisor, ele vai decidir a realidade da Inglaterra. E aí vem aquela expressão: na Inglaterra, o rei reina, mas não governa. E aí, é um detalhe que a saída do Jaime II para a França, seu exílio, vai dar início na Inglaterra e que vai se espalhar na Escócia a um sentimento, a um movimento chamado dos jacobitas. Que ao longo da história da Inglaterra, você vai ter várias tentativas jacobitas de tomar o poder. O próprio Jaime II, ele tenta recuperar o seu poder se instalando na Irlanda. E aí ele vai ter uma batalha, que eu encontrei até a imagem, a Batalha do Boyne, em 1690, e ele é derrotado pelas forças de Guilherme, e aí é a primeira grande derrota jacobita. Mas ao longo da história você vai ter vários levantes jacobitas, inclusive se passa na série Outlander, um desses levantes no contexto do século XVIII. Então é bem legal, bem maneiro, que você percebe que havia ali uma esperança, já vamos botar os Stuarts novamente no poder, mas isso nunca ocorreu. A gente terminar de fato, é importante a gente pensar as consequências que essa Revolução Inglesa, todo esse processo, gerou para a realidade da Inglaterra, para a realidade desses territórios dominados pela coroa inglesa, a Escócia, por exemplo. E a gente pode pensar que eu tenho uma modernização nas relações de trabalho e das técnicas de produção, eu tenho a vitória de uma revolução burguesa, eu tenho a vitória da supremacia parlamentar, que é colocar a burguesia no poder, de fato, de direcionar esse Estado. Eu tenho as bases para a Revolução Industrial, porque afinal, se eu tenho um governo conduzido pela burguesia, eu vou ter um governo que vai ser conduzido para a melhoria econômica. Isso é elemento essencial para a Revolução Industrial. E também pensar que eu estou falando já de liberalismo religioso, de liberalismo político, eu estou falando das ideias de John Locke, que observou esse processo, que está falando do segundo tratado de governo civil, e está até comentando também o seguinte elemento: quando o rei não atende mais às demandas do Estado, às demandas da vontade pública, de toda essa realidade, ele pode ser substituído. É o que Locke fala. E foi o que aconteceu quando você analisa esse processo revolucionário. Então é bem interessante a gente analisar dessa forma. Tá? Uma coisa que também, muitas das vezes o aluno se pergunta, e isso aqui é para a gente fechar mesmo, é por que que essa revolução, ela tem um autor iluminista, John Locke, se ela tem uma vitória da burguesia sobre a realidade da monarquia, de toda essa família, essa dinastia dos Stuart, se existe uma substituição de um regime, você coloca uma monarquia parlamentar, por que que eu não posso considerar a transição para a idade contemporânea? O grande elemento que eu questiono é que a Revolução Inglesa, as revoluções, elas não dão espaço social. Elas não permitem uma transformação na base da sociedade. E, por exemplo, o que aconteceu na Revolução Francesa com a chegada dos jacobinos ao poder, de uma Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão. Você não dá direito de voto para todo mundo, que os Levels pediam direito de voto para todos. Você mantém uma sociedade ainda com elementos excludentes. Só que quem está mandando agora, quem está no mandonismo é a burguesia. Então, você consegue perceber
que a base da sociedade ainda continua sendo explorada. Então, eu vou precisar de movimentos ocorridos lá na Revolução Industrial, como o cartismo, o ludismo, para poder ampliar direitos para a base dessa sociedade. Não vai ser aqui na Revolução Inglesa que isso vai acontecer. Beleza? Tranquilo? É isso. Até a próxima. Tamo junto.